ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Legal, meus amigos, com imensa satisfação estamos iniciando mais um podcast aqui do ADVJus. Como eu sempre digo, o number one, hein? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui para a participação de uma pauta interessantíssima o Dr. Fabrício Martins Pereira, que é meu colega, meu parceiro de ADV especial. E também o não menos ilustre, o Dr. José Vasconcelos, que é advogado, também meu colega, ele é ligado também, além da advocacia, ao ramo do agronegócio. E a pauta que separamos em conjunto, para que possamos aqui trazer para você alguns dados, direito ambiental e agronegócio, justamente porque estamos aí às vésperas da AgriShow. Nada mais interessante, portanto, em nível de negócio de tema, do que esse que estamos trazendo aqui. Eu inicio agradecendo a presença de ambos e que começa aqui pelo Fabrício, pelo Dr. Fabrício, né? Doutor, obrigado pela participação comigo aqui no podcast do ADVJus. Marcos, eu que agradeço, né? Como sempre, a sua iniciativa traz muito, acrescenta muito a advocacia de Ribeirão Preto, região, né? E sempre com temas que agradam e são muito interessantes aos profissionais. E uma grande satisfação essa mesa aqui que você montou com o meu grande amigo aqui, José Vasconcelos, um grande ícone da advocacia ribeirão-pretana. Obrigado. E acredito que a gente possa trazer alguma coisa aí para os colegas acrescentar. Sem dúvida, doutor Vasconcelos, depois de certo tempo, né, já esteve aqui com a gente no ADVJus, eu fiquei imensamente feliz por ter aceito o meu convite de participar aqui conosco. Muito obrigado. Marquinhos, sempre que posso estar, é um prazer estar com você, sabe? Seu programa tem um alcance muito interessante para muita gente e debater temas de interesse da advocacia e da sociedade em geral, e principalmente com pessoas tão preparadas como o Dr. Fabrício Pereira, verdade, é sempre uma satisfação. Verdade, e estou à sua disposição sempre que precisar. Que bom, né, doutor? Doutor Fabrício, podemos dizer inicialmente aí, para a gente dar o start aí nesse tema tão bacana, né? Inicialmente que a nossa região, aqui em Ribeirão Preto, né? O direito ambiental e o agronegócio, pelo menos aqui na nossa região, eles caminham juntos, não é isso, doutor? Caminham sim, Marco. Caminham porque, na verdade, o trato com o meio ambiente dentro da tutela, né, ambiental, nas suas três esferas, a civil, penal e administrativa, ela tem sim se consolidado dentro de uma situação que está cada dia mais fácil do profissional, do operador do direito, do engenheiro, né, do profissional que lida, tramitar esses assuntos e as soluções dentro tanto dos órgãos ambientais. O Ministério Público também está um pouco mais flexível. A gente tem conseguido mudar taques que eram muito rígidos, que impossibilitavam a possibilidade até mesmo de compensação ambiental fora da área da reserva legal. Então, eu entendo que sim, o agronegócio despontando como das principais atividades econômicas no nosso país, e também o direito ambiental caminhando junto conforme as soluções que estão sendo cada dia mais práticas. Essa é a nossa visão. Um pouco otimista, mas essa é a nossa visão. Mas nós temos que ser otimistas, né, doutor Vasconcelos? A gente espera que realmente as coisas cada vez mais caminhem aí num sentido de conciliação, principalmente quando se fala de agronegócio, fala aí de sustentabilidade, né? E eu costumo dizer, inclusive vou fazer essa afirmação para sua reflexão, né? Atualmente, quem mais preserva e tem mais consciência mesmo do respeito com o meio ambiente, eu me arrisco a dizer que ali entre os que têm mais isso com ele é o produtor rural, estou certo? Sem sombra de dúvida. O produtor rural brasileiro tem uma consciência ambiental muito grande e é quem mais preserva o meio ambiente no mundo. Se nós fizermos um comparativo do Brasil com o resto do mundo, é covardia. A gente vai dar de lavada. Sim. Enquanto você tem países como a Alemanha agora, que aprovou uma legislação reservando 4%, no máximo 4% da sua área, da sua mata virgem, digamos assim, não sei se tem mata virgem lá, mas a área reflorestada talvez, para reserva legal, nós reservamos aqui, nós temos uma legislação no Brasil que impõe uma reserva de 20%, né, na região sudeste, sul, parte do centro-oeste, e na região amazônica, 80% de reserva legal. Quer dizer, isso é uma trava que o
o produtor, os governos, né, principalmente da Europa, colocaram no Brasil para que nós não despontamos assim absurdamente na frente deles, né, em termos de produtividade. Apesar disso, o Brasil hoje é um país que sustenta aí por volta de mais de 1 bilhão de pessoas, coisa, né? E a tendência é crescente. Apesar das políticas agrícolas deficitárias, insuficientes, né? O agricultor brasileiro é um otimista por natureza, sabe? Acredita sempre que vai melhorar e melhora. Quando as coisas estão difíceis, São Pedro ajuda e a gente caminha para frente. É verdade. Doutor Fabrício, eu tinha até uma outra pergunta que a gente vai sim colocar para a sua análise, né? Mas o doutor Vasconcelos trouxe um dado aí, né? Se a gente considerar aí que a Alemanha, eu não sei se ela chega a ser do tamanho do Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? 4% em relação aqui o tamanho do nosso território e o tanto que se preserva aqui, a gente está muito na frente, né? Não, com toda certeza estamos. A preservação, a gente vê 2 discursos totalmente díspares no nosso país, né? O discurso dos ativistas, dos ambientalistas, etc. E, evidentemente, né, aquela satisfação que o agronegócio dá à sociedade. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra, né, Zé? E a gente tem que ter o bom senso e tem que ter o senso crítico para ver o que está acontecendo e interpretar. Realmente, o que se exige na tutela do meio ambiente no Brasil é algo que não tem no mundo, nem outro lugar no mundo, né? Nos Estados Unidos, você verifica tem vários estados lá que não é exigido a reserva legal florestal e nem a APP, a área de preservação permanente, né? É o que é responsável pela perenidade dos rios, né? Evidentemente que a mata ciliar propicia os bolsões subterrâneos de água para que recarregue a calha do rio na época da seca. Nós estamos tendo uma ampliação da desertificação nos Estados Unidos, em algumas regiões, no Colorado, por exemplo, que nunca teve problema de água, rio secando, diminuindo a quantidade de rio, eles não têm a mata ciliar preservada obrigatoriamente por legislação, como acontece no Brasil. A França, então, nem se diz. Então, realmente, alinhando esses discursos e as falas, na realidade, a gente tira de resultado disso tudo que o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo, e o agronegócio, evidentemente. Doutor, agora dentro desse parâmetro que o senhor falou, trazendo aqui para a nossa esfera, né, no Brasil, o produtor rural, tudo bem, ele já tem uma certa consciência dessa necessidade de preservação, mas eu acho que é muito importante também ele ter assim, a orientação, a assessoria de um profissional, né, da lei principalmente. Porque dizem, viu, doutor Vasconcelos, que nossos produtores aqui, eu sei que não é seu caso, né? Mas dizem que os produtores rurais, eles são campeões de dar porteira para dentro. E que o senhor me fala? Olha, evidentemente que a gente tem que analisar a responsabilidade privada e a responsabilidade pública. É óbvio que ele é responsável da porteira dele para dentro, é a propriedade dele. O problema é que nós vivemos num país capitalista onde se relativiza a própria propriedade, ou seja, nós somos mesmo um país capitalista. Então ele tem que cuidar da propriedade dele, essa é a função do proprietário de uma área. Agora, o governo sim, né, que ao invés de fazer coro a esses ativistas e dar crédito a essas falácias, ele deveria estar preocupado muito mais em políticas públicas, né, para fazer a parte dele, para que não impusesse essa responsabilidade ao proprietário ou ao produtor agrícola. É verdade. Essa é a minha visão. Aqui nesse caso eu quis dizer assim que ele não tem aquele mesmo profissionalismo do lado de fora, né, doutor? Eu gostaria até de fazer um comentário sobre esse assunto. Você tem razão, porque o produtor rural, ele está preocupado em produzir, tá? Ele não é uma pessoa, né, habilitada e muito menos preocupado com a parte documental. Sim. Talvez seja nesse contexto que você queira, né, fazer essa indagação mais propriamente dita. E eu entendo que ela é muito pertinente, porque realmente, se você der papel na mão do produtor rural para ele resolver qualquer problema, aquilo para ele é quase que uma tortura, tá? Porque ele não sabe, não gosta e não tem habilidade para resolver aquilo. Então, dentro da propriedade, ele é um gigante, mas
Quando se trata de regulamentação das coisas, aí sim ele precisa realmente de um profissional, precisa do advogado que conhece desse métier, do advogado ambientalista, para evitar as multas milionárias que se aplicam por aí, que às vezes inviabiliza uma atividade, e é daí que começa a se criar tantos meandros, né, para poder se eximir daquelas dificuldades impostas pelos Chico Mendes, da Instituto Chico Mendes da Vida e outros similares, IBAMA, né? IBAMA, exatamente. E o próprio gênero, Ministério Público, né? E também do Ministério Público, isso sabe? É uma parte sensível, né? Então, eu não vejo, por parte das autoridades, sensibilidade para poder acolher o produtor rural quando surge problemas dessa natureza. Não há nenhum trabalho de orientação, né, de advertência, muito pelo contrário, há já a imposição da pena. Tá? E nesse momento é muito importante que o produtor tenha um profissional da sua confiança para recorrer. E esse profissional, a gente espera também que ele tenha habilidade, competência, para poder recorrer das eventuais infrações aí que foram impostas e para regularizar suas propriedades, regularizar a área de APP, de reserva legal, enfim, deixar a propriedade em condições de trabalhar com autonomia, com independência e legal. Para evitar qualquer aborrecimento de percurso. Isso é muito importante que o Zé colocou, o Dr. Vasconcelos colocou, que é o seguinte, realmente não há uma política de conscientização do produtor agrícola, etc. Ele vai aprendendo as coisas num auto de infração. Isso é que é o grande absurdo, né? Deveria ter um apoio governamental muito melhor no sentido de fazer os devidos esclarecimentos. Por incrível que pareça, tem produtor rural que não sabe o que é mata ciliar, não sabe o que é o tamanho da reserva legal em metros que ele tem que ter dos riachos e das nascentes dentro do rio. Inclusive, o senhor sabe, até no viés que o doutor Zé Vasconcelos muito bem se manifestou, eu queria uma coisa que é o seguinte, né? Onde reside ali para o produtor rurais, né, as principais implicações que são mais sensíveis lá para ele, né, que pode transformar aí numa penação, numa possível aplicação de uma multa. Quando o senhor considera ali que é o tendão de Aquiles? O principal de tudo, Marcos, é ele não estar com a propriedade dele regularizada, ambientalmente regularizada. O que eu quero dizer com isso? Você tem alguns elementos ambientais, ambientalmente protegidos, que a propriedade rural tem que observar obrigatoriamente por lei, que é a constituição da reserva legal florestal, né, dos 20% aqui, como o Dr. Zé Vasconcelos citou, né? Ela sobe no Pantanal e na região amazônica, mas basicamente no restante do Brasil é 20%. A mata ciliar, né, que é a área de preservação permanente, né, nos rios e também nas nascentes que existem dentro da propriedade. E esses são basicamente assim, são os elementos. E o trato desses elementos é que geralmente o proprietário rural comete as falhas. Na limpeza de uma mata ciliar, na derrubada de uma árvore que ele entende que ela não é lá muito importante, está isolada. Então ele ouve dizer que a árvore isolada ela não é protegida, ele vai e derruba e ele toma a multa, quando na verdade ele precisa ter autorização. Hoje está muito mais fácil, hoje você consegue autorização para derrubar uma árvore no site da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, enfim. Então está muito mais fácil, mas só que quando o proprietário faz, não atendendo à legislação e à parte técnica, ele vai ser autuado, ele vai ser soltado. Basicamente, ele corre esses riscos, basicamente, né? É isso. É isso mesmo. Só pegando no gancho, e aí o doutor Fabrício até já colocou essa questão, o proprietário rural, o infrator de uma forma geral, que é o homem de bem, um homem que trabalha, que produz, sabe, que está preocupado com esses itens e não com firulas, né? Ele leva uma multa administrativa, ele sofre um processo administrativo, sofre um processo criminal e sofre, às vezes, um processo civil, uma ação indenizatória, sabe? Né? E ainda tem que plantar muitas buldas, às vezes, quando a coisa é mais amena, porque quando não tem nem essa possibilidade. E é muito difícil para ele entender isso. Às vezes vem lá uma cobrança de uma multa, ele paga.
tá? E acha que resolveu o problema. Aí daqui a pouco vem um outro processo, depois vem um outro processo. Quando vem o criminal, então, aí é o terror, né? Sabe? Aí é um Deus nos acuda, porque é muito difícil. Mas eu já paguei, já cumpri a minha obrigação. Não, você cumpriu uma. Tem mais 2, 3 às vezes, né? Então, isso é difícil de ser, de se explicar ao produtor rural, que via de regra é um homem simples, né, na maioria das vezes. Como eu falei no início, né, a tutela do meio ambiente realmente é isso, ela é tutelada nas 3 esferas, administrativa, civil e criminal. Então, às vezes o produtor rural, e às vezes não é só pequeno produtor rural, não. Às vezes a gente vê proprietários de grandes propriedades fazendo a mesma coisa que o pai fazia, que o avô fazia. Não, e às vezes ele não está lá presente, né, doutor? Está lá quem é o empregado, o responsável, que às vezes também é um bom funcionário, mas não tem todo esse esclarecimento, né? Ele separa lá, Marcos, umas folhas secas e bota fogo naquilo lá, aí passa o policial e já autua. A autuação, a polícia ambiental é obrigada a passar para o Ministério Público aquele auto de infração. Então, ele além da pena, né, da multa no auto de infração, aí o Ministério Público chama lá também para firmar um TAC por conta pelo crime de incêndio, né? Pelo crime de incêndio. E dependendo da situação, até ele pode responder uma ação civil pública. Ele não imagina, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre o TAC. Eu não tenho nenhum cliente que tenha firmado o TAC até hoje. Isso, via de regra, causa um dano tão grande para o proprietário da área que é uma coisa imensurável, tá? Porque às vezes ele fala, bom, eu faço um TAC aqui, resolvo o meu problema, tá? Sabe? Depois ele fica algemado, né? Engessado. Lá na frente ele quer fazer alguma coisa, não, é ad eterno, tá? Sabe? Ele quer fazer alguma coisa, mudar algum projeto dentro daquela propriedade rural e muitas vezes não pode por conta desse engessamento, né? Em decorrência daquele TAC. Né? Exatamente. Né? O TAC, eu concordo totalmente com o Dr. José Vasconcelos. Por regra, eu nunca aconselho o cliente meu a firmar TAC. Eu discuto com o Ministério Público as medidas e peço prazo dentro do inquérito civil. Alguns promotores entendem o que a gente está fazendo e dizem, olha, doutor Fabrício, então eu vou suspender aqui por tantos dias. Aí, depois desses dias, eu apresento os projetos já apresentados, né, de regularização junto aos órgãos ambientais, e falo, agora eu estou no prazo do órgão ambiental. Alguns promotores têm consciência e realmente suspendem o inquérito e já fala, isso aqui não vai firmar TAC, então poucos, hein, doutor? eu vou... mas assim, com bom argumento a gente consegue. Sim. Se você pontuar que você não vai firmar TAC e que você vai regularizar. Muitos têm bom senso. Agora, tem uns que não, doutor, então eu vou ingressar com a ação civil pública. Fique à vontade. É melhor, eu estou concordando com o doutor José Vasconcelos, é melhor o cliente seu responder a uma ação civil pública e nesse ínterim você faz a regularização ambiental, a ação civil pública perde o objeto, do que você firmar um TAC e engessar, como ele está dizendo. Agora, existem algumas exceções, né? Vamos um pouquinho além disso, que é, por exemplo, quando o cliente chega para você e ele já firmou um TAC. Mas é nesse momento que ele procura o advogado. Eu tenho um caso no escritório onde o meu cliente firmou um TAC por orientação de um advogado que me antecedeu, que não tinha conhecimento na área ambiental, firmou um TAC para fazer a reserva legal florestal dentro da própria propriedade. Uma propriedade que tem 2.200 alqueires. Então, olha o tamanho, 20% disso daí, ele ia ter que suprimir cana e plantar árvore. Depois de 7 anos numa queda de braço no Poder Judiciário, chegamos até o STJ, consegui convencer o Ministério Público a firmar um novo TAC conosco para fazer a compensação ambiental com áreas de mata fora da propriedade. Então, aí nesse caso, você já está com uma situação estragada, você tem que melhorar, e aí o único jeito de você melhorar é firmando um novo TAC. Mas essas são exceções. Você está de parabéns, porque mudar essa realidade não é fácil. Pegar um determinado caso em que já tem um TAC firmado e transferir essa área de reserva legal de dentro da propriedade para um local externo é uma tarefa árdua. É muito complicado. A gente pediu a revisão do TAC, até mesmo porque o impacto econômico ali seria de 33 milhões de reais. Ele cumpriu o TAC anterior. E quando o promotor colocou a pegadinha, vamos dizer assim, popularmente conhecida como pegadinha,
Ele disse que poderia fazer a compensação externa, desde que comprovada a impossibilidade técnica de fazer na mesma área. Então, é isso que o advogado precisa estar muito atento. Porque qual é a impossibilidade técnica de você fazer dentro da propriedade? Não existe. Então, foi uma pegadinha. Mas, ao mesmo ponto, neste TAC, o Ministério Público colocou em uma das cláusulas que, se fosse apresentada uma outra solução ambientalmente favorável, melhor do que essa, teria que rever o TAC. É óbvio que você também não tem como apresentar uma solução ambientalmente melhor, mas você abre a possibilidade de discussão sobre o TAC, e foi o que eu fiz. E quando chegou no STJ, o Ministério Público entendeu que a gente ia ter muito pano para manga, estava suspenso o cumprimento do TAC, aí ele firmou um novo TAC conosco. Então, realmente, eu considero isso um ponto fora da curva. A gente falou bastante já de TAC, né? TAC é termo de ajustamento de conduta, né? Que é justamente um documento da preferência de muitos membros aí do Ministério Público. E realmente existem reservas de muitos profissionais da advocacia com relação à elaboração desse famigerado documento, no qual eu também tenho aqui, cá para mim, minhas dúvidas, né? Doutor Vasconcelos, a gente falou aí já falamos de TAC, falamos de roça, né? Como que o senhor vislumbra, como que o senhor vê o cenário atual com relação justamente à nossa agropecuária? Eu gosto de cavalo. Acho que a agropecuária passa por um momento delicado, os preços caíram muito, né? Mas começam a estabilizar, embora a gente tenha percebido aí, noticiário, ainda ontem vi um pronunciamento do presidente Lula, dizendo que a carne já barateou muito, mas que ele ainda não está satisfeito, tá? Que vai baratear mais, que ele tem que cumprir a promessa dele de botar picanha na mesa das pessoas. Às custas de alguém que trabalha arduamente, 7 dias por semana, preocupado com produção. Então, veja bem, o mercado está mais ou menos estabilizado na baixa, né? Acredito que esses preços sofrerão aí um ligeiro, né, ajuste para cima nos próximos meses, essa é a tendência, né? Mas dificilmente recuperará aquele índice que nós tivemos de @340, 345, até 350. Hoje está girando aí na faixa dos 230, 225, né? Isso eu estou falando na arroba de boi, na arroba da vaca está 180, da novilha está 210, né? Sabe? O preço da soja que nós já comercializamos a 190, sabe? Hoje está na faixa de 110, 115, sabe? Mas o preço da soja, né? Ele mantém na sua equivalência em dólar, né? Ele está um pouco baixo, mas não muito, né? Aquele preço de 180, 190 estava um pouco fora da realidade. Eu acho que dificilmente recuperaremos, né, esses índices. Mas o agro tem crescido, apesar da falta de recursos públicos, porque no mundo inteiro a agricultura é subsidiada, né? Aqui no Brasil não é. Aqui o agricultor pega o dinheiro emprestado e tem que pagar, porque se não pagar, ele corre risco de perder a propriedade, tá certo? Às vezes tem algum programa que dá alguma comodidade para ele pagar na safra seguinte, tal, né? Tivemos na época do governo Bolsonaro, sabe, programas que socorreram muitos agricultores, mas agora nós estamos com dificuldade de implantação desses programas, né? Mas eu vejo que se o governo não atrapalhar, o homem do campo rompe essas barreiras, sabe, independentemente de governo. Que os anjos digam amém, né, doutor? Doutor Fabrício, nós chegamos na AgriShow, né? É muita tecnologia, serviço aí do campo, né? E da produção. Mas a preocupação ambiental, ela não deve ser tratada com a inteligência artificial, né? Só para a gente passar uma régua nesse assunto. Que tal, doutor? Com toda certeza. Questões ambientais têm que ser resolvidas com base nas questões práticas, né? Senão você não tem a sustentabilidade. Não tem, é isso mesmo. Doutor Vasconcelos, esses avanços tecnológicos aí, né? Até o uso da chamada
inteligência artificial na roça são, evidentemente, de muita valia, né, para a produção. Inclusive, as produções que a gente tem visto aí de ano em ano vem batendo recorde, né? Então, eu queria bater um pouquinho nessa tecla. O nosso governo federal deveria ter um pouco mais de atenção e valorizar a produção rural, doutor, porque tem até uma pergunta, e que, se eu não me engano, é de um órgão relacionado à agricultura, à produção de grãos, que fala assim: você já se alimentou hoje de graças ao produtor rural. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Muito bem, eu acho que a inteligência artificial veio para ficar. Nós não vamos ter como nos desvencilhar dela, e é muito bem-vinda, tá? E a inteligência artificial, a tecnologia está mais presente no agro do que se imagina, tá? A gente até costuma dizer que você não quer estudar, arruma alguma coisa na cidade, tá? Se quiser cuidar de fazenda, essas coisas, estude, tá? Porque senão não vai ter espaço lá. E hoje, Marcos, é impressionante que você vai para as grandes propriedades, né? Acompanhar momentos de preparação da terra como um todo, de plantio, de colheita, né? A de colheita é muito interessante. Você vê lá dentro da sede do escritório da fazenda, né? Normalmente mulheres, meninas, sim, filhas dos proprietários ou alguém do grupo, né, de diretores sobre isso. Menina de 14, 15 anos, né, jovem mesmo, né? Não velhos, viu? Né? Só jovem. Tá? Mas a gente é só experiente, doutor. Comandando máquinas, tá? Que são impressionantes, colheitadeiras que colhem milhares de sacos de soja, de milho, de feijão, né? Tudo do escritório, aquelas máquinas não têm motorista, sim, tá? É comandada tudo pelo computador lá de dentro do escritório, tá? As pessoas mais velhas, né? Digamos assim, jovens há mais tempo, elas não têm a habilidade de comandar essas coisas. Então, e o jovem, né, faz isso com muita propriedade. Para eles é como um game, né? Exatamente. Jogando videogame. Então é impressionante. A tecnologia está nos nossos meios de produção rurais de uma forma impressionante, tá? A gente costuma dizer isso, até nas fazendas, assim, fala, quer ser vagabundo, vai para a cidade, aqui para trabalhar aqui na fazenda tem que estudar, tá certo? E sem isso fica difícil da gente vencer, porque a tecnologia é fundamental. Você pega uma máquina dessa, por exemplo, ela faz serviço que no passado recente aí, você precisaria de um mutirão de pessoas para fazer. Então, é muito bem-vinda a tecnologia, eu vejo dessa forma. E algo muito interessante dentro desse assunto, que evidentemente traz a sustentabilidade, é a precisão da aplicação dos adubos, né, os fertilizantes e defensivos agrícolas também. Porque hoje essas máquinas com o GPS, você consegue colocar dentro de um mapa, ela funciona dentro de um mapeamento de solo, inclusive, que ela aplica a quantidade de nutrientes em conformidade com o pedaço onde a máquina está dentro de uma única propriedade. Então você tem economia de defensivo agrícola, obviamente torna muito mais sustentável, né, a agricultura nessa região, e você tem economia de fertilizantes, de tudo. Então, onde a tecnologia está chegando, com toda certeza é em caminho da sustentabilidade, da preservação. Sem dúvida. Esse é um outro ponto de extrema importância, sabe? Antigamente se falava pegar um avião para jogar defensivos agrícolas, tá? Já era uma loucura. Mas você vê que essas lavouras de cana aqui da nossa região, principalmente, né? Todo ano se joga herbicidas, nisso aí, é tudo avião, ou, como você bem disse, agora está começando os drones. Eu acredito que em pouco tempo, Marquinho, tá, nós não teremos mais aviões agrícolas. Não, eu já ainda tem bastante, mas em pouco tempo, vai acabar. Por conta da praticidade do drone e da evolução, né? Sabe, isso vai vir uma loucura. Eu me arrisco a dizer que a AgriShow agora vai ser, inclusive, um divisor de águas para esse segmento aí. Sim. Porque vai ser a apresentação maciça de drones que já estão trabalhando em algumas propriedades, é evidente, mas ele traz uma economia, principalmente na aplicação, na operação
em relação ao avião é muito grande, a economia que se é feita com o drone, né? A precisão do drone é muito maior do que a do avião, porque a velocidade é menor, tudo tem um controle muito maior, né? E a precisão é tudo nesse negócio, porque você pega uma lavoura grande, o herbicida é um produto extremamente caro, né? Até mesmo os adubos agrícolas, sabe, que já estão aí em grande utilização, Sim. Isso tudo representará um ganho ainda maior para o agronegócio, e tudo isso graças à tecnologia, que é muito Doutor bem-vinda. Fabrício, o senhor como estudioso do direito ambiental, né? Eu acho que, por exemplo, esse viés desse tipo de tecnologia, eu acho que isso aí também vem acender um sinal verde, né? No sentido da preservação, da valorização do meio ambiente, né? Porque o avião, como o próprio doutor Zé Vasconcelos falou, tem uma série de implicações, inclusive na hora da aplicação, o desperdício de defensivo, que pode causar um mal, sei lá, em outra propriedade que às vezes está ali vizinha. Sim, Até para os mananciais, né, doutor? Eu acho que não causa tanto dano, porque também esses aviões, eles trabalham com GPS e a coisa é muito cronometrada. Sim. Mas não deixa, né, um momento de ventania. Em relação ao drone... De ventania, eu tenho... a gente costuma até dizer que se você tiver, por exemplo, lavouras de citros, né, nas imediações... Sim. E você jogar o herbicida na cana, por exemplo, dependendo do horário do vento, isso Pode ter que ter causa implicação, dano relativamente grande. Eu sou um pouco radical, embora entenda, obviamente, tudo isso, um pouco radical com relação a essa questão de aplicação por ar. De defensivo. Seja por avião, por drone, de defensivo. Porque eu, inclusive, já tive vários casos que eu tive que lidar com lavoura de citros que foi totalmente danificada, porque... dependendo da temperatura e vento, ela pode colocar essas partículas em suspensão no ar. Sim. Ela viaja e cai em cima do pomar. Então já tivemos perdas de pomar e também de percentual de produtivo de pomar por conta disso. Mas, evidentemente, que o drone, ao nosso ver, ele causa ele proporciona, né, uma precisão muito maior. E os riscos disso de acontecer esse tipo de problema são muito menores, né? E quando é mais preciso, também você utiliza menos. Porque esses produtos que são utilizados, né, a matéria-prima que são utilizadas, tanto no defensivo agrícola, quanto também no adubo, eu falo do adubo o mais simples possível, estou falando de NPK. Dependendo da quantidade que é utilizada no solo, ela tem uma função residual no solo e acaba causando a poluição. Polui os corpos d'água, lençol freático e tudo. Então, tudo precisa de ter efetivamente um equilíbrio. E quando você tem uma propriedade rural, que você tem uma atividade ostensiva, agrícola, se você tem a documentação de que utiliza as políticas corretas, num eventual auto de infração, numa eventual responsabilização ambiental, você já sai com vantagem do que o seu vizinho que não utiliza tudo isso. É isso mesmo. Sem sombra de dúvida. Doutor, falando agora um pouquinho mais do agronegócio, nós já estamos encaminhando aí para o final aqui, infelizmente, do nosso podcast, né? Em termos de produção, o mercado ele exige aí do produtor, né? Na verdade, que ele seja assim realmente profissional. E para que ele seja profissional, nós já falamos aqui que ele precisa sim de uma assessoria, né? Mas além da assessoria, ele também, não digo uma assessoria só na questão ambiental. O senhor me diz ele ter também uma assessoria no trato das questões relativas a contratos e relativas também a valor de custeio. Acho que seria importante, hein, doutor? Isso é fundamental para o sucesso do empreendimento. Mas o produtor rural, eu costumo dividir essa classe em 3 categorias: empresário rural, fazendeiro e roceiro. Tá? O empresário rural ele já está bem preparado, já está bem atento a essas questões todas. Esse toca o seu negócio já com um aparato jurídico, um aparato de engenheiros, agrônomos, sabe, muito bom, técnicos, né? Agrícolas também, técnicos agrícolas, sabe, muito preparados para poder desenvolver o seu negócio. Agora, o fazendeiro já não. Esse está realmente carente ainda, porque ele não se conscientizou, né, da necessidade dessa evolução. Certo. Um ou outro
né, acompanhou essa evolução, né? Agora, a maioria, que são as pessoas, o pequeno proprietário que toca ali os seus empreendimentos de subsistência, né, esse ainda está muito desguarnecido. Marcos. Ele não tem nem uma assessoria jurídica, nem uma assessoria agrícola, né, para fomentar o seu negócio. Por isso que ele toca isso, acreditando que a coisa vai funcionar, que vai dar certo, mas contando muito com ajudas externas, né? Sim. Contando muito com as intempéries aí, né? Sabe? Na verdade, a gente brinca contando muito com São Pedro, que isso é fundamental. Doutor Vasconcelos, fazer uma brincadeira aqui, né? A gente também tem um pouquinho o pé ali na terra. Eu me lembro quando eu era menino e vi o meu pai e meus tios falarem lá, olha, aquele arroz lá do alto não vai dar certo. É porque estava com muito sol, né? Isso a gente cansou de ver perder, né, doutor Vasconcelos? Doutor Fabrício, eu trazer um pouquinho agora para você, para aquele refrigério, né? Nós falamos das dificuldades. Em termos financeiros aí, a AgriShow de 2023, ela representou um movimento em negócios da ordem de 13,3 bilhões de reais. Com 10% aqui eu já estava feliz, doutor. Mas é um orgulho para Ribeirão Preto, né? Para esse setor. Sim, porque Ribeirão Preto, na verdade, né, tem tradição e é um ícone, né, na agricultura, no agronegócio desde sempre, né? Nós tivemos aqui os barões de café. Então todas as culturas, independentemente de uma época ou outra ter a substituição, ela é fundamental para o país, né? Aqui na nossa região, né, se produz mais de 40% da toda a produção de etanol do Brasil. Então, é pujante, por essa razão que aí a AgriShow faz tanto sucesso, né? Ela acaba agregando atores do agronegócio em todas as áreas, tecnologia, etc., do mundo todo, porque acabou ficando uma feira visada, né? Um evento do agronegócio mundial. Verdade. Doutor Vasconcelos, esse ano a feira trabalha aí com a possibilidade, que eu acredito que é por aí mesmo, né, de nova quebra de recorde, né? Com certeza vai ser quebrado, né, em volume de negócio. Será que tem algo que precisa ser melhorado, doutor? Tirando os acessos lá para a feira? O acesso é duro, né? De helicóptero. É verdade. Acho que é o maior tráfego de helicóptero de Ribeirão Preto do ano, sabe? Mas eu acho que sempre tem espaço para melhorar e nós acreditamos que esse ano será melhor que o ano passado. Os empreendedores, os administradores da feira têm se dedicado a isso, têm visto os problemas que acontecem nos anos anteriores e procurado corrigir isso. Verdade. Nós acreditamos que a parte do acesso será melhorada, né? Porque ano passado realmente foi uma coisa complicada, por conta de algumas autoridades que vieram aqui, que despertaram muito interesse, né, no homem do campo, de uma forma geral, sabe? Veio gente de tudo quanto é lugar, em especial nos dias de abertura, por conta do presidente Bolsonaro que estava aqui, do governador Tarcísio de Freitas, né? E esse ano vão estar também, mas me parece que já foram corrigidas algumas rotas para facilitar esse acesso. Agora, em relação à feira em si, eu acredito sim que sempre vai melhorar, tá? E acredito também que temos tudo para poder realizar mais negócios do que no ano passado. Essa quantidade de negócios realizados tem sido recorde, tem batido recorde ano a ano. E esse ano, né, eu não vejo por que isso não acontecer. Eu sou extremamente otimista. Eu acredito no Brasil. Eu acho que aqui, né, é o melhor país do mundo para se viver. E acho que aqui as coisas podem dar certo. Tá? É só a gente não ficar esperando de poder público, fatores externos. É a gente se planejar, se organizar e enfrentar as dificuldades do dia a dia e romper essas barreiras que a coisa vai dar certo. É o que eu penso. E o homem do campo, embora seja advogado, eu trabalho também com essa área, o homem do campo acredita muito na sua capacidade de improvisação, né, dos negócios e no otimismo deles mesmos. É um otimista por natureza, tá certo? Então,
Sou muito otimista que as coisas melhorarão, É independentemente do período, das ideologias que estiver nos comandando. Né, Doutor Fabrício, o brasileiro não desanima nunca, né? Como diz aí o jargão popular, né? Nós falamos aqui de vários temas, vários assuntos, a sua área é tão importante aqui, que fica um manancial excelente em nossos canais aí, do YouTube, né, no Instagram, no próprio Face, e além do nosso site, que é relativo às suas manifestações do direito ambiental. O que o senhor gostaria de deixar nesse finalzinho consignado aí, principalmente, já que nós estamos falando aí do produtor rural, né, que é aquele que é menos assistido, o que o senhor gostaria de deixar consignado? Olha, Marco, eu tenho uma visão de que as coisas são muito melhores do que se prega e se coloca por aí, né? Com relação à questão específica do direito ambiental, eu tenho visto sim uma melhoria de entendimento dentro dessas classes dos produtores rurais, como o Dr. José Vasconcelos citou aqui. Os grandes têm uma assessoria e estão buscando o aprimoramento. O fazendeiro ainda está pé cá, pé lá, mas também tem buscado, até mesmo por conta dos autos de infração e tudo. E até o pequeno produtor, o roceiro mesmo, também está começando a entender, querendo entender. Então, eu sou otimista nisso com relação aos instrumentos do direito ambiental que nós temos, tanto para proteger a produção, para evitar autos de infração, para evitar penalidades e para o produtor efetivamente andar dentro de uma sintonia da sustentabilidade. Ele continuar produzindo alimentos, os insumos agrícolas, que são muito importantes para a sociedade, né? Como o Dr. José Vasconcelos citou, o Brasil exporta para 1 bilhão de pessoas se alimentarem da nossa agricultura no mundo. Então isso precisa andar junto à produção com a preservação. A sustentabilidade tem que acontecer, nem puxar tanto para um lado e nem para o outro. Então eu sou otimista com tudo, entendo que o meio ambiente está sendo sim cada vez mais preservado no nosso país, diferente de exemplos ruins que a gente vê em todo o mundo. E as políticas também ambientais, do direito ambiental, a proteção, também enxergo com bons olhos. Embora os advogados, nossos colegas, devam ficar atentos, entender as limitações e buscar, né, parcerias, apoio e o entendimento específico da área. Doutor Vasconcelos, ninguém perde por andar certo, né? Não é isso? Costumo dizer, Marquinhos, que a malandragem é ser honesto. Tá? Sabe? Isso é a melhor coisa, sabe? Em todas as categorias, em todos os segmentos, sabe? Essa é a recomendação que eu faço, sabe? Né? Andando correto, a gente anda de cabeça erguida, bate a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo e evita qualquer surpresa que, quando vem do poder público, normalmente costuma ser devastadora. Ok, muito obrigado da presença, da participação aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Sempre que precisar, estou à disposição. Tá certo. Doutor Fabrício, obrigado da sua sempre presença aqui conosco. Eu que agradeço. É uma grande honra estar aqui contigo, estar aqui com o meu amigo, Dr. José Vasconcelos, e com todos os nossos amigos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado. É isso aí. Meus amigos, eu falei aqui com o Dr. José Vasconcelos, meu colega advogado, ele é ligado ao ramo do agronegócio, e também com o Dr. Fabrício Martins Pereira, ele é advogado advoga em causas do direito ambiental, meu parceiro de ADV especial. A pauta que nós preparamos para hoje foi justamente direito ambiental e agronegócio. Esse podcast vai ficar lá postado em nosso canal do YouTube e na TV você vai conferir em 2 etapas, em 2 semanas seguidas, ok? Agradeço-te imensamente por ter me acompanhado em mais este podcast, ok? Muito obrigado da sua sempre presença, da sua sempre audiência aqui no ADV Jus, agora no podcast do ADV Jus, o number 1. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo. E boa sorte! Com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.